E eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pergunta só. Que talvez é uma das perguntas que tem muito sentido na sua vida, ou terá muito sentido na sua vida, no momento em que você passe por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma tribulação. E a vida não é feita só de aniversário, só de festa, balão, sabe? Bolo. A festa é bom, né? Mas o problema, às vezes, é quando nem sempre as coisas são festa. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? E essa pergunta não sou eu que faço. Eu estou, na verdade, fazendo aqui uma cópia, né, de um determinado irmão que há muito tempo atrás aí ousou fazer essa pergunta e ele disse: quem nos separará? E o texto que nós vamos usar hoje, se você tiver aí a sua Bíblia, seja digital, seja de papel, ou seja na sua memória, tem até uma Bíblia, deixar uma Bíblia aqui para mim aqui na frente, para eu poder ler, tá? Está em Romanos capítulo 8. Se você tiver aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, se você sabe decora o capítulo, não trouxe a sua Bíblia hoje, não tem problema também, a gente pode usar a sua memória, mas Romanos capítulo 8, versículo 35, faz a famosa pergunta de Paulo aos romanos: quem nos separará do amor de Deus? E ele faz essa pergunta, é uma pergunta, na verdade, eu penso que é uma pergunta retórica, aquela pergunta que uma pessoa faz sem esperar uma resposta, mas ela mesma já dá a resposta. Engraçado que eu tenho algumas pessoas, alguns alunos, né, que eles fazem perguntas, mas eles fazem a pergunta já querendo responder. Você fez uma pergunta para quem, então? Você já faz a pergunta respondendo? Né? Mas Paulo, ele faz esse tipo de pergunta para aquelas pessoas que estão lá em Roma. Ele diz no versículo 35 exatamente: quem nos separará do amor de Cristo. E ao longo do capítulo 8, todo o capítulo 8, Paulo ele se propõe a abordar 3 aspectos relevantes para essa pergunta de quem nos separará do amor de Cristo. Ele vai abordar a questão dos problemas, ele vai abordar a questão das soluções, e por fim, Paulo não poderia encerrar, né, a sua exposição sem falar sobre os resultados. Então vamos trabalhar 3 pontos muito importantes aqui sobre essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Problemas, soluções e resultados, tá bom? Problemas. Paulo enumera alguns problemas que pode ser que nós venhamos a passar ao longo da nossa vida. E aí no versículo 35 ele diz assim: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quase que eu começo a cantar uma musiquinha, não sei se o pessoal mais velho aqui começa: quem nos separará? Ficou a dica, equipe de louvor, ficou a dica depois, quando vier aqui, tá? Aquele improviso legal. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E vejam que todos esses pontos que Paulo ele está enumerando aqui têm relação com o ser humano. Porque só um ser humano vai trazer tribulação, angústia a outro, ou perseguição, ou provocar a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Então, na nossa vida, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos muitos problemas, e muitos dos nossos problemas são originados por pessoas, são originados pelas pessoas que estão ao meu redor, eventualmente um familiar, sabe aquele patrão chato, um colega de trabalho, aquele colega de escola, de faculdade. Muitas vezes, na vida cristã, nós passamos por problemas por causa de pessoas, por causa de gente que está contra a minha fé, por causa de pessoas que não estão na mesma linha de pensamento ou na mesma linha de moral e ética que eu tenho como cristão. E Paulo está fazendo uma pergunta muito importante: quem vai nos separar? Será que são pessoas que nos trazem tribulação, que nos trazem angústia, que nos trazem perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E Paulo está abarcando aqui muitas áreas da vida que pode nos trazer tribulação,
pode nos trazer problemas e pode tentar nos separar de Cristo, do amor do nosso Deus. Muitas vezes as pessoas, elas, por maldade mesmo, fazem coisas contra nós. Muitas vezes, porque você se declara cristão, porque você se declara uma pessoa que tem princípios e ética condizentes com a Bíblia, o cara vai olhar para você e vai dizer, isso aí esse crente aí, esse chato, e começa a te jogar de escanteio. Alguém aqui já passou por esse tipo de discriminação, seja no trabalho, seja na família, seja no emprego, ou seja na escola, faculdade, onde for? Alguém já passou por isso aqui? Só para saber, teve alguém que já passou por uma situação dessa? E talvez você está pensando agora no nome da pessoa, você está vendo a cara daquela pessoa na sua frente, e você está dizendo assim, pastor, você não sabe o Judas que teve na minha vida. É porque você não sabe o cara que me traiu pelas costas, me apunhalou, porque eu era cristão, ou porque eu tomei uma posição, ele se dizia meu amigo, e no final das contas, ele virou as costas contra mim, ele me pisoteou, ele falou mal de mim, ele foi lá no grupo de WhatsApp da família. Quem não passou por tribulação, por dificuldade, por ser cristão? Quantas vezes nós sofremos calados no nosso coração, no nosso íntimo, pensando, Deus, por que o Senhor permitiu que tal pessoa fizesse isso, falasse aquilo, me pisasse, me destruísse, ou sei lá mais o quê? Quantas vezes você já passou por essa situação e você disse, Deus, por quê? E aí você olha para a sua vida e você pensa assim, dependendo de quem foi a pessoa que te apunhalou pelas costas, você diz assim, será que vale a pena? Será que vale a pena eu ir à igreja no domingo? Será que vale a pena eu orar? Será que vale a pena eu ler a palavra? Será que vale a pena eu estar com os irmãos? Será que vale a pena eu passar pelas dificuldades? Será que vale a pena 14 anos de história, sendo que muitas das vezes nós somos caluniados, nós somos pisoteados por outras pessoas? Será que vale a pena? Alguns chegam num poço um pouco mais profundo e dizem, onde estava Deus nesse momento? E é mais ou menos essa questão que Paulo está tentando responder aqui. Quem nos separará? Quem irá nos tirar para longe de Deus? Será que são pessoas? Será que são coisas que fazem contra mim? Será que são atitudes que elas têm contra a minha vida que vai me separar de Deus? E note bem, você não esfria na fé de uma hora para outra. Mas depois de você tanto apanhar, depois de você tanto levar na cabeça porque você é crente ou porque você tem uma posição, muitas vezes a gente começa a fraquejar e dizer, puxa, será que vale a pena? Será que em algum momento da sua vida você olhou e disse assim, vale a pena continuar indo na igreja? Vale a pena continuar seguindo a Jesus? Vale a pena nós continuarmos abrindo essas portas para que as pessoas entrem por aqui para ouvir uma palavra? Vale a pena? Essa pergunta tem uma resposta que está implícita. Nada, ninguém nos separará do amor de Deus. Seja perseguição, seja tribulação, seja fome, seja nudez, seja angústia, seja o que for, que pessoas possam imprimir na minha vida, nada, absolutamente nada, me separará do meu Deus. Porque eu creio em Cristo Jesus. Nada. Eu já vi igrejas nascerem, já vi igrejas crescerem, já vi igrejas multiplicarem, já vi igrejas fazendo trabalhos maravilhosos e também já vi igrejas fecharem. Porque esse é o ciclo da vida. Nenhuma igreja, instituição nasceu para ser eterna. O que é eterno é o corpo de Cristo que vai se renovando de geração em geração. Hoje, nós estamos aqui porque coube a nós estarmos aqui, mas nós não somos eternos.
um dia talvez isso aqui passará. Mas a minha pergunta é: quais são os frutos, os filhos e as filhas da fé que nós vamos gerar? Quem nos separará? Porque se fosse na primeira tribulação, no primeiro problema, rapaz, Paulo tinha desistido, Jesus tinha desistido, Abraão tinha desistido, todo mundo tinha desistido. Porque sempre houve alguém que se levantou contra homens e mulheres de Deus. Mas nem por isso eles pararam, nem por isso eles desanimaram, e nem por isso eles largaram tudo e foram embora, porque disseram: Deus me abandonou, Deus não está comigo. Sim, eu vi muita coisa já nessa minha vida, nos meus 25 anos de vida, sabe? Eu tenho 25 anos, sabe? Eu não posso nem dizer de vida cristã, porque eu tenho mais tempo de vida cristã do que isso. Mas, enfim, você sabe que eu e a minha família, não vou pedir, Raíssa, para você ficar de pé, não precisa se preocupar, não precisa, você vai ficar sentada mesmo, eu não vou pedir para você ficar de pé, Rony também, ficar sentada aí direitinho. Mas nós, como família, nós fomos missionários na Rússia. Eu ouvi muitas histórias de irmãos, eu ouvi muitas histórias de pastores, de líderes, que tiveram a sua liberdade privada por causa da sua fé. Eu poderia contar histórias para vocês aqui, histórias, entre aspas, tristes, de igrejas que foram fechadas, pastores que foram presos e até mesmo alguns que foram mortos. Eu visitei um dia uma igreja, numa cidade lá na Rússia, em São Petersburgo, uma igreja batista. Você entrava na igreja, interessante, você entrava na igreja e bem na entrada, assim, do lado, tinha um mural. E nesse mural havia fotos de vários mesmo. Vou dizer assim, tinha umas 100 fotos, pelo menos, naquele mural, mais até. E aí eu perguntei para o pastor: que legal, vocês fizeram aqui uma homenagem, quem sabe, para os fundadores da igreja e tal. E ele disse: não, essas foram as pessoas que foram perseguidas e alguns deles morreram por causa da fé. Quem separou essas pessoas do amor de Deus? Ninguém. Nem mesmo a perseguição, nem mesmo a tribulação, nem mesmo a morte pôde separar essas pessoas de Cristo Jesus. É isso que é uma igreja, gente. Igreja não é essas cadeiras, igreja não é isso daqui, igreja não é a instituição, o CNPJ, a igreja é eu, você, nós somos igreja. Por isso que eu acho que essa igreja tem mais de 14 anos, né? Tem um pessoal um pouquinho mais de idade que 14, mas tudo bem. Gente, igreja é isso. E nada vai separar-nos do amor de Deus, nada vai me separar de Cristo Jesus, porque eu estou alicerçado nessa rocha, e essa rocha é inabalável, essa rocha ela é eterna, e até o último dia, o último suspiro da minha vida, eu tenho certeza de que o meu Deus, o meu Senhor estará comigo, porque nada, absolutamente nada, me separará do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao longo da minha vida, eu vi muitas pessoas naufragarem na vida, na fé cristã. Inclusive, eu vi um pastor aqui no Brasil, que ele perdeu a vida, ele e a esposa, porque eles eram pastores. Houve eles estavam indo na estrada, um carro fechou a frente deles, eu conheci o casal, isso há muito tempo. Os caras desceram e abordaram o carro, e aí o cara disse: pode levar o carro e tal, e eles disseram: nós não estamos aqui para isso. E aí esse pastor, ele disse que ele era pastor, e o cara pegou, puxou e disse: é por isso mesmo, e tchau. Brasil, não estamos falando do outro lado do mundo, não estamos falando da Coreia do Norte, estamos falando de Brasil. Isso no final da década de 80. A esposa dele acabou escapando para o meio do mato, enfim, uma história terrível. Mas o que eu acho interessante nessas histórias todas não é o heroísmo, mas é a convicção que eles tinham de que nada podia separá-los de Deus. Se é para chegar agora aqui e tomar uma decisão de que a minha vida ou Deus
essas pessoas respondem Deus. Porque nada me separará, nem mesmo o amor que eu tenho à minha vida. Todo mundo se ama, né? Todo mundo quer viver um pouquinho mais, quer esticar. Inclusive tem gente que toma aí um monte de coisa aí para dar uma bombada, tal, melhorar a saúde, né? Todo mundo se ama. Mas há momentos na vida da gente que, quando você coloca esses dois principais motivos que nós temos para viver, ou a nossa vida, ou Deus, muitos escolheram o próprio Deus. Não há angústia, não há perseguição, não há fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Para quem viveu histórias que nós vivemos na Rússia, e eu vou dizer para vocês que muitas não dá nem para contar as coisas que acontecem, mas chega um momento em que você tem que decidir se você está lá por Deus ou não. Quando você sabe que pessoas estão lá, te vigiando, te cuidando, cada passo que você dá, tudo está sendo controlado. E você olha assim e você diz, por que eu estou fazendo isso aqui? Para quê? Para que eu estou passando esse perrengue? Por que eu estou passando essas dificuldades, esses problemas, essa situação que eu estou passando aqui por nada? Não, é porque quando você tem uma convicção que é Deus que está te levando e Deus que está fazendo, você acaba deixando tudo de lado e diz, eu tenho certeza que nada me separará do amor de Deus, nem ninguém. Só existe uma pessoa, meu querido irmão, minha querida irmã, que pode te separar de Deus. No final das contas, é você mesmo. Quando você não se entrega, quando você não ora, quando você não busca a palavra, quando você não busca o Senhor, é você que está se separando de Deus. Você que está se deixando ficar longe do Senhor. Mas nenhuma força externa a você tem a capacidade de te separar desse Deus. Pense nisso, talvez o teu e o meu maior inimigo somos nós mesmos. O segundo problema que Paulo aponta aqui está no versículo 38. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes. Então, se o primeiro fator possível de separar-nos de Deus são os outros, são fatores humanos, o que nós temos nessa lista aqui são fatores que são extra-humanos. Nós chamaríamos aqui de fatores espirituais. Uma igreja, ela não luta contra fatores simplesmente humanos, contra o prefeito, contra o vereador, contra sei lá mais quem, presidente ou a polícia. Existem fatores humanos que contribuem para a aprovação da nossa fé, mas nós nunca podemos esquecer que existem fatores espirituais que também estão contra nós. Sejam anjos ou sejam demônios. Seja a vida ou seja a morte, seja o que for, coisa que não vem do ser humano, coisas que vêm dessas outras esferas, nada, absolutamente nada, nem ninguém tem o poder, a capacidade de te tirar de perto de Deus. Aleluia por isso. Ainda bem que nós temos alguns crentes aqui no nosso meio. Amém! Você sabe quão poderosas são essas palavras? Absolutamente nada pode te afastar de Deus, quer sejam fatores humanos, quer sejam fatores espirituais, quer sejam fatores cósmicos. Nada tem o poder de te tirar das mãos do nosso Deus de amor. É uma garantia que eu tenho absoluta de saber que eu tenho um Pai que está comigo, mesmo quando eu estou passando pelas angústias, mesmo quando eu estou passando pela perseguição, mesmo quando eu estou passando pelas situações mais adversas na minha vida, mesmo que o inferno venha contra mim, a minha vitória está garantida, porque tem um que está ao meu lado, Cristo Jesus. Basta! Não precisa mais.
Você mais Jesus é vitória. O problema é que muitas das vezes nós nos afastamos desse Jesus, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos da orientação do Espírito, e aí o que dá é o que acontece. A demonstração que nós podemos ver, inclusive, ao longo do texto bíblico, é de que nós como corpo, e aqui eu estou falando como igreja, se nós nos afastarmos de perto de Deus, as consequências vêm. Aquele texto que foi lido aqui antes tem, se vocês obedecerem, condicional, se vocês obedecerem, aí vocês vão ser abençoados. Não sei, eu não leio a parte do se não obedecerem o que vem. É uma lei. Deus estabeleceu uma lei para a igreja, para nós, para corpo. Igreja não é isso aqui, gente. Igreja somos nós. Deus estabeleceu uma lei para o ser humano de uma forma geral. Quem está fazendo o que Deus quer e aquilo que Ele manda, aquilo que Ele determina, as coisas vão bem. E eu não estou falando de prosperidade, estou dizendo de vida. A vida, mesmo nos trancos, nos barrancos, no empate, a gente vai levando e a gente vai ser campeão nesse campeonato. Mas aqueles que não estão com Cristo, aqueles que não estão fazendo o que Deus manda, aí sinto muito, a lei da vida, ela cobra os resultados. Isso serve para você, isso serve para mim, isso serve para a igreja. Qualquer igreja que não tenha mais Cristo Jesus como centro, como Salvador, santificador, se perdeu, se afastou. E aí não tem garantia. A garantia de Deus é, se você está comigo, a bênção está aqui. Se você não está, não é que eu vou te amaldiçoar, mas quando você não está perto de mim, as coisas ruins vêm. Então, fatores extra-humanos. Agora tem o terceiro fator, são fatores desconhecidos lá do versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Olha que Paulo está dizendo. Gente, Paulo está dizendo, não existe nenhuma coisa na criação, eu não sei o que mais que ele podia ter pensado, mas não existe nada na criação, absolutamente nada nessa criação que pode te separar. Nada, 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 nada é nada. Ok? Então, fatores totalmente desconhecidos, que você não sabe. Outra coisa, gente, quando ele diz assim, outra coisa é outra coisa, eu não sei o que é. Mas eu tenho uma certeza, que seja lá o que existe lá, um ET lá do outro lado do universo, ele não vai me separar de Deus. Deus. Quem pode te começar a separar de Deus é você mesmo. Quando você não se apega, quando você não faz, daí o pessoal começa a reclamar, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, sei lá, mais a corrente, a campanha, a bênção, eu busco lá e faço um monte. Mas se você não está buscando a Deus, tudo isso é religiosidade. Você pode vir aqui no domingo de noite, você pode vir domingo de manhã, você pode passar a semana inteira aqui dentro, que você não pode ser que esteja ainda afastado desse Deus. Porque é uma coisa sua, pessoal, é um relacionamento entre você e Ele. Se você quebra esse relacionamento, Ele vai fazer o que por você? Ele é poderoso? É. Ele pode? Pode. Mas já viu quando você tem um filho lá que você diz para ele fazer uma coisa e ele não faz, e você insiste e ele não faz? Meu amigo, se uma pessoa não quer fazer alguma coisa, é muito difícil você fazer ela cumprir aquilo que você está dizendo. Você pode obrigar e tal, mas dali a pouco ela está saindo fora. Quem nos separará? Por enquanto é ninguém. Quando eu vejo no versículo 31, diz assim, ó, se Deus é por nós, vocês nunca viram isso num para-choque de caminhão, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Em que contexto nós estamos falando aqui? No contexto de quem nos separará. Se Deus está comigo, meu amigo, não há inferno que me separe, não há dificuldade, não há problema de família, não há briga no grupo de WhatsApp da família que vai te separar de Deus, não há o teu
colega que fica te enchendo a paciência porque você é crente. Não é problema do seu vizinho que vai te separar do amor de Deus ou da fé cristã. Nada poderá te separar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu acho que a maior garantia que eu tenho de que nada me separará do amor de Deus, sabe quem é? Qual é a maior garantia de que nada nos separará do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, qual é a maior garantia que eu tenho que eu não vou ser separado desse Deus? O próprio Deus. Se Deus está dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, Deus está dizendo, eu sou a garantia. Não te preocupa. Não precisa se preocupar que todos os problemas que estão ao teu redor não são páreo ao meu poder. Porque eu sou Deus. Eu sou a garantia. Não é aquela garantia, a garantia sou eu. Deus está dizendo, eu sou a garantia. Que fiador bom. Esse é o fiador bom. Esse aí não tem melhor. Gente, você quer garantia melhor do que Deus dizendo, estou contigo e não abro. Rapaz, está bem na foto, hein? Porque é Deus que garante essa questão de que nada e nem ninguém nos separará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí você vai lendo no contexto, é justamente essa questão que Paulo está dizendo, olha, nada vai te tirar da vida cristã, nada, porque a garantia, em primeiro lugar, é Deus. E aí você tem uma outra garantia. Você acha que Deus é pouco para garantir essa sua vida cristã? Você acha que Deus é pouco? Então tá, vamos lá. Vamos para o versículo 26, que diz assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Além do próprio Deus garantir, você tem um Espírito que te ajuda na fraqueza. Ou seja, rapaz, você consegue imaginar um troço dele? Eu fico até arrepiado. Estou suando também, mas estou arrepiado. O que acontece? Deus está contigo. O Espírito Santo, ele te fortalece. Para você não cair, para você não desanimar, para você não desanimar, porque ele diz assim, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. No momento que você está fraco, o Espírito está lá e está dizendo, vamos lá, resiste, vai em frente. Eu sei, segunda-feira de manhã é brabo, é difícil, tem que encontrar aquele teu colega lá que só fica te dando problema lá no trabalho. Vai lá, vamos junto. É o famoso hashtag tamo junto. Segunda-feira de manhã. Porque domingo de noite é fácil, eu sempre falo, né? Domingo é fácil ser crente. Domingo é fácil. Segunda de manhã, que começa o dia do São Pega, é ali que você tem que estar agarrados em Deus com a força do Espírito, porque é só Ele que vai te ajudar a vencer muitas vezes as batalhas que você vai ter naquela semana. A garantia de que nada te separará é Deus em primeiro lugar e a ajuda do Espírito Santo em segundo lugar. E aí você diz assim, não, mas isso ainda é pouco. É pouco? Ok. Aí vamos lá para o versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Primeira garantia é Deus, segunda garantia é o Espírito Santo, a terceira garantia é a própria ação de Deus. É Deus que está lá. Ele age. Não é simplesmente, domingo de noite, Deus olha para você e diz, vai lá, vai na força. Segunda-feira, terça-feira, vai lá. Não, é um Deus que Ele vai com você. É um Deus que não te abandona às 11h59 do domingo à noite. É um Deus que quando você acorda de manhã para ir trabalhar, para você passar lá na faculdade, para você passar na sua escola, é um Deus que está agindo na sua vida. E isso também é uma garantia. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é só, você tem a garantia de um Deus, você tem a garantia do Espírito Santo e você tem a garantia de um Deus que age. Não é um Deus morto, não é um Deus que fica no domingo à noite aqui na igreja, é um Deus que age. E eu gosto do verbo agir,
porque ele tem uma ideia de ação. Não é aquela coisa estática, não é aquela figura parada, aquela imagem parada. É um Deus que vai com você. E eu creio que é um Deus que ao longo de 14 anos tem ido com você como igreja. Mais tempo, se você dá mais tempo, menos tempo, se você dá menos tempo, mas a ideia aqui é de que Deus nunca deixou de agir. Nunca deixou de agir. Eu poderia contar aqui várias situações do que aconteceu durante a nossa vida. Eu nem vou chamar a minha esposa aqui, porque senão a gente sai daqui bem mais tarde, porque ela tem muitas histórias também que ela pode contar e pode trazer muito melhor. E o engraçado é que assim, ela contaria tudo que eu conto aqui em 2 minutos, o que eu levo 1 hora para falar. Então eu sou meio, é difícil de contar coisas. Mas eu me lembro, Rony, de algumas situações que Deus agiu e por isso nós estamos até hoje aqui. Eu me lembro que quando nós estávamos num determinado, recém-casados, eu vou contar, posso contar essa do leite? Posso contar? Beleza. Recém-casados, gente. Maravilha. Eu estudando no seminário, e alguém tinha que sustentar o casal, né? E a Rony trabalhando. A Rony trabalhando e eu estudando. Mas eu estudava, tá? Não era só brincadeira, não. Eu estudava e a Rony trabalhando. E o mais interessante de tudo, para não dizer assim, no primeiro mês eu ainda fui fazer o estágio lá, e aí até, trabalhei bem, muito bem, várias histórias. Mas, casamos em dezembro, janeiro, fevereiro, março, a Rony, que era o que trabalhava, o lugar onde ela trabalhava não pôde pagar o salário dela. Maravilha, ser casado, só amor, sabe? Vivemos de amor durante 3 meses. Eu que pesava 63 quilos, vocês imaginam onde é que eu fui parar. Um dia, sexta-feira, eu me lembro que nós estávamos em casa e nós tínhamos 60 centavos. Pastor, que miséria, pastor. 60 centavos. Sabe por que eu sei? Porque 1 litro de leite custava 60 centavos. Aí eu peguei, fui lá na padaria, que diz aqui na padaria, né? Lá do outro lado da rua, comprei, voltei para casa. Você imagina, recém-casado, você volta com leite para casa, do tipo, meu Deus. Aí cheguei em casa lá, ainda tinha um pouquinho de comida, tá, gente? Não era assim, uma miséria. Deus sustenta. Estava lá, chegamos. Aí eu disse para o Rony, não sei se você notou, mas acabou o dinheiro. E eu não sou a parte econômica da família, a parte que cuida da economia é ela, então ela sabe muito bem que não tinha mais nada. Aí, o que a gente vai fazer, Rony? Nem sei se foi você que perguntou, deve ter sido você que é a pessoa da fé nessa família, eu não sou sem fé. Mas, o que a gente vai fazer? Ela olhou para mim e disse, vamos orar? Eu, mulher de fogo essa! Eita maravilha, é um anjo. Por isso que é Rony Ângela, é um anjo. Vamos orar. Dobramos o joelho naquela cama e dissemos, Deus, hello. Quase cantamos aquela música do Roberto Carlos. Jesus Cristo, eu estou aqui. A gente orou e disse, Deus, nós não temos. E o Senhor prometeu que o Senhor ia dar um jeito na nossa vida. Resolve aí. No dia seguinte, que era sábado de manhã, nós tínhamos que sair da cidade onde nós estávamos, onde era o seminário, né, e ir até Porto Alegre para fazer o estágio. Tá? O estágio final de semana. Chegamos lá em Porto Alegre, né, e essa história a Rony pode contar muito bem. Chegamos lá, encostamos na frente da igreja, aí estávamos vindo para dentro da igreja, tem a igreja lá de Porto Alegre, tem um saguão, né, grande. E estamos ali, na porta da igreja, daqui a pouco apareceu um senhor. Esse senhor, ele entrou ali no portão da igreja, né, Rony? Ele estava indo para o banheiro, tinha uma reunião dos homens, né? Aí estava eu e a Rony de bobeira ali, e aí, aquele senhor está passando, ele parou, olhou assim para mim. Ô, Leandro, oi, Rony, tudo bem, tá, não sei o quê, tá. Aí ele disse, olha, rapaz, que bom que te ver aqui, que bom que eu fui no banheiro, porque essa noite eu não consegui
dormir, Deus me incomodando, aquela coisa no meu coração, angústia tal. Ele pegou, tirou uma nota de 50 reais, colocou na nossa mão e disse, Deus mandou dar isso aqui para você. Gente, 50 reais para quem tinha 60 centavos. Oh, meu amigo, em 96, 97, né, no começo de 97, meu amigo, 50 reais, você fazia uma festa. Foi uma festa. Quero dizer uma coisa para vocês. 3 meses, né, que a gente ficou sem salário, né? Tu, eu não, tu, né? Ficou sem salário. Durante esses 3 meses, diante de Deus, eu digo para vocês, nós recebemos de oferta de irmãos da igreja mais do que o salário dela. Mais do que o salário dela. 3 meses. Essa foi uma bênção de Deus. E Deus estava dizendo, vocês acham que alguma coisa vai separar vocês de mim? Dinheiro? Deus rindo lá no céu. Dinheiro? Isso não é nada. Agora, continuação da bênção. Aí a Rony, o seminário onde ela trabalhava lá, voltou a pagar. Né? Voltou a pagar o salário dela e a gente, oh glória, aleluia. Agora o pessoal parou de dar oferta, não entrou mais uma oferta, gente. Durante o tempo que ela não recebeu o salário, pessoas que não sabiam de nada nos sustentaram. Ela começou a receber o salário exatamente, não entrou mais um centavo. E Deus disse assim, ó, calma, é eu que controlo isso aqui. 25 anos de casado com essa maravilhosa esposa. Eu tenho que dar aquela, porque eu tenho que voltar aqui, eu tenho que, né, fazer aquela média com ela até São Paulo, são 2 horas, e eu vou dizer, viu? Falei bem de você lá. 25 anos. Rony, alguma vez nós passamos problemas por causa de falta de recursos? Nunca. 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 Passamos dificuldade? Segundo milagre que eu quero contar para vocês, e eu não vou me estender muito, porque eu poderia falar muita coisa aqui. Estávamos nós lá na Rússia, estávamos com problemas de saúde, tanto eu quanto a Rony, e acho que a Rony precisava fazer alguns exames, fez alguns exames, e o médico deu uma bateria de médico, sabe como é que é médico? O médico gosta de dar muito remédio, né? Muito remédio, e geralmente remédio não muito barato. Você olha assim, oh, glória, né? E foi caro, gente. Era um tratamento de quanto? Não me lembro quanto tempo que era. Não, foi mais. O total foi um pouquinho mais. 3 meses. E nós não tínhamos recurso para isso. O Brasil ficava mandando muito recurso. Não tinha muito recurso, não, meu amigo. Lá é assim, a gente recebia o salário e pagava tudo. Entendeu? Tudo tinha que sair do nosso bolso, não tinha nenhum orçamento específico para uma coisa ou outra. O que aconteceu? Eu não me lembro quanto é que era o valor, mas era um valor grande. Em dólar, né? Posso dizer? $1.000 o tratamento. $1.000. 5 mil reais e pouco hoje, né? $1.000. Rapaz, $1.000? Não tinha isso. Aí tá. Ela precisando comprar e tal, e a gente lá, e eu disse, Deus, eu estou aqui de novo. Apertou, você sempre pede para Deus, né? Recebemos, acho que foi um telefonema do Ricardo, né? O Ricardo ligou para nós, ô Leandro, cara, e aí, como é que estão? Tá, um amigo nosso lá, que era jogador de futebol lá na Rússia, ele disse, Leandro, eu conheço um cara aqui, um tal de Gabriel, e ele é jogador de futebol aqui, cara, ele é crente, mas ele está lá numa outra cidade e tal, e ele me ligou agora, e ele disse o seguinte, Deus está falando aqui comigo que eu tenho que dar uma oferta para alguém, eu não sei quem. Você conhece alguém que está precisando? Aí ele ligou para nós, perguntou para nós, vocês estão precisando de alguma coisa? Aí ele, estamos precisando aí, né? Uma situação, precisamos mesmo comprar os remédios e tal. Aí ele disse, não, beleza, então eu vou falar para o cara para ele liberar lá para vocês. Pode ser? Pode. Sabe quanto é que o cara nos deu? $1.000. Nós perdemos para... Eu disse que ia acabar, mas não vou acabar. Nós perdemos um recurso
que foi cortado do nosso sustento por N razões. Obrigado, pandemia, mas por várias coisas. E o que aconteceu? Nós precisávamos pagar o aluguel onde que nós estamos morando. É X. Aí uma pessoa, tanto, vocês precisam de alguma coisa? Aí a gente falou, a pessoa, vou dar 50 reais, vou dar 200 reais, vou dar 300 reais, tal. O que aconteceu? Faltava um valor. E aí, eu tinha que pagar no dia seguinte, o valor para a pessoa, não que ia dar problema se não pagasse, mas sabe como é que é, né? O testemunho. E aí eu cheguei e disse assim, está faltando 250 reais para fechar o valor ali, né? E aí, beleza, Deus vai dar um jeito. Naquela noite, uma pessoa me manda uma mensagem no WhatsApp, dizendo, Leandro, quanto tempo? Eu disse, pois é, e aí? Sabe quando você diz, opa, quem é a pessoa? Aí eu li, não, pelo número eu descobri, pela foto no WhatsApp, eu vi, essa aqui é a fulana, que é uma ex-aluna minha, de uns 2, 3 anos antes, se eu não me engano, uma coisa assim. E ela perguntou, Leandro, eu e meu marido estávamos conversando aqui, a gente queria, sei lá, pensamos em te dar uma oferta para alguém aí, e aí me veio o seu nome na minha mente e eu tenho uma oferta aqui para dar para vocês aceitam? Não, minha irmã, a gente está folgado aqui, tá suave na nave. Eu disse, não, se Deus tocou, quem sou eu para impedir essa bênção, né? Pix, 250 reais. Deus não deu 300, Deus não deu 240, Deus 250 que eu precisava. E eu poderia me estender muito aqui, mas por que eu estou falando isso tudo, gente? Porque não existe nada nesse universo que possa conspirar e derrotar você como cristão diante de Deus. E eu não estou falando só questão financeira, estou falando de tudo. Lute, vá para cima, faça o que você tem que fazer, obedeça a Deus, mas tenha certeza de uma coisa, nada te separará desse amor, desse Deus, desse maravilhoso Senhor. Porque nada te separará. Como resultado, nós temos que, Paulo diz, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, versículo 39. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não é para você ter prosperidade, ter um carrão, ter uma casa, não. É para no momento da dificuldade, do problema, no momento da perrengue, no momento que você precisar, Ele está lá. E não que Ele está lá para te servir, mas Ele está lá como um pai amoroso que está dizendo assim, filho, eu estou vendo a sua necessidade, por isso eu vou te abençoar, por isso que eu vou te sustentar, por isso que eu vou te dar o que você precisa, porque você é meu filho. Quem é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Esse pai que me sustenta, que te sustenta, é o nosso Deus. É o Deus que está sempre conosco. Não importa o que você fizer, não importa o que você possa imaginar, situação mais complicada que existe, não existe absolutamente nada que Deus não possa resolver ou que Deus possa dar uma solução. Talvez não no seu tempo, talvez não da forma que você quer, talvez não do jeito que você acha, mas Ele é um Deus poderoso. E eu vou dizer para vocês, Ele pode te surpreender. Eu queria convidar você, sabe o quê? Se deixar ser surpreendido por Deus. Cara, como é bom você receber uma coisa, uma surpresa, um presente surpresa, né? Você está lá e não está esperando, de repente a pessoa chega, pô, cara, toma aqui. Você olha assim, que alegria. Muitas vezes é assim que Deus faz. Você pede isso, mas Deus te dá isso. Às vezes você pede isso e Deus está te dando isso aqui. Não é o que você está recebendo, mas é quem está te dando. Esse que é o ponto. Porque não está falando que a bênção que a bênção que é o principal, que vai chegar e etc. O que nós podemos ver é que Deus, Ele fez uma promessa para mim e para você. Nunca te abandonarei. Nunca vou te deixar. Eu quero que você saia daqui hoje pensando nisso.
Eu quero que amanhã de manhã, quando você levante, quando você abra os seus olhos, olhe para fora da sua cama e diz assim: meu, segunda-feira, mas quem me separará do amor de Deus? Não vou cantar, tá, gente? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que me motiva a fazer as coisas por Deus não sou eu, mas é a fidelidade de um Deus que me prometeu que nunca me abandonará. Ele sempre estará ali. Mesmo que eu erre, mesmo que eu peque, mesmo que eu faça bobagem, Ele sempre estará ali para perdoar, para levantar, para ajudar. Que Ele precisar fazer um agrado, Ele vai fazer o agrado. Porque você é filho. Você não é qualquer um. Você é filho. Você é filha. Espero que um dia você possa contar vários testemunhos para as pessoas dizendo: o meu Deus é fiel. Que você possa dizer na sua família, no seu grupo de WhatsApp, de amigos do trabalho, da própria igreja, ou até mesmo da sua família, você diga: olha, eu passei por uma dificuldade, eu sou um milagre de Deus, porque Deus fez isso, fez aquilo e aquele outro na minha vida. Ele não me abandonou. E se Ele não me abandonou, Ele não te abandonará também, se você seguir a esse Deus. Alguém gostaria, nessa noite, dizer: meu Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor não me abandonará?